Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o professor João e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os tipos de hidrocarbonetos. Vamos conhecer quais são os principais tipos de hidrocarbonetos, quais são as principais características e como que nós fazemos para identificar e diferenciar cada um desses tipos. Então, se você quiser saber mais sobre isso, fique comigo até o final, que está começando mais um vídeo aqui no Química Online. Fique atento à programação do canal. Aqui no canal temos vídeos todas as terças-feiras em que nós estamos finalizando a parte de fonte de energia e nas sextas-feiras em que nós estamos estudando a química orgânica. No vídeo passado nós falamos sobre os tipos de hidrocarbonetos parte 1. Nesse vídeo nós falamos sobre as funções orgânicas, expliquei para você o que é uma função orgânica, identificamos algumas e falei quais são as próximas funções que nós vamos estar estudando aqui nos próximos vídeos. Falamos também sobre as primeiras características sobre os hidrocarbonetos. O que é um hidrocarboneto? Que ele é uma das funções, a primeira das funções que nós estamos estudando aqui no canal. Então nós falamos um pouco sobre essas coisas no vídeo passado. Então eu sugiro que você assista esse vídeo. Se você não tiver visto, eu vou deixar o link na descrição. Então vamos começar aqui o vídeo de hoje falando sobre os tipos de hidrocarbonetos. Vamos ao primeiro tipo. O primeiro tipo de hidrocarboneto são os alcanos. O que são alcanos? Alcanos são hidrocarbonetos de cadeia aberta e apenas ligações simples entre os átomos de carbono. Então você vai ver uma molécula que apresenta apenas átomos de carbono e hidrogênio. É por isso que essa molécula é um hidrocarboneto, porque ela só tem carbono e hidrogênio na sua estrutura. E ela é um alcano, por quê? Porque essa estrutura tem uma cadeia aberta, e nós já falamos aí sobre classificação de cadeia carbônica nos vídeos anteriores. Aqui é uma cadeia aberta e que apresenta apenas ligações simples entre os átomos de carbono e hidrogênio. Por isso, isso daqui é um hidrocarboneto do tipo alcano. E um outro tipo de alcano aqui que nós podemos conhecer é o butano. O butano, falei um pouco dessa nomenclatura também no vídeo passado. O butano vai apresentar como característica ter 4 átomos de carbono, por isso que tem o prefixo but de 4 carbonos, tem apenas ligações simples, aí usa o infixo an, e a letra O no final é de hidrocarboneto. Como essa molécula pertence à função orgânica hidrocarboneto, sempre vai terminar com a letra O no final. Mais uma vez expliquei isso com mais detalhes no vídeo passado, tá? É também um exemplo de alcano, porque é um hidrocarboneto de cadeia aberta e apenas ligações simples. Então se encaixa aí na definição de alcanos. O que é importante de você saber sobre os alcanos? É a fórmula geral. O que é a fórmula geral? Essa fórmula aqui. A fórmula geral é um modo mais rápido de você encontrar o número de hidrogênios presentes no alcano. Então esses aqui fica fácil da gente contar quantos hidrogênios tem, já que é um alcano com poucos carbonos. Vamos fazer a contagem aqui só para você ver do que se trata a fórmula geral. Perceba que nesse primeiro alcano, que é o metano, tem um átomo de carbono e tem 4 átomos de hidrogênio. Já aqui no butano, o butano apresenta 4 átomos de carbono e apresenta quantos hidrogênios? Temos 3 aqui, mais 2, 5, mais 2, 7, mais 3, 10. Então tem 4 carbonos e 10 hidrogênios. Tem um jeito mais rápido da gente encontrar o número de hidrogênios sem fazer essa contagem manual aí? Sim, pela fórmula geral. O que diz a fórmula geral? Ela fala para a gente que o número de hidrogênios é o dobro do número de carbonos mais 2. Então vai ser o dobro de carbonos mais 2. Vamos testar para ver se bate aqui essa fórmula geral. Aqui no metano tem quantos carbonos? Tem 1. O dobro de 1 é 2. 2 mais 2 vai dar 4. Então bateu aqui a fórmula geral. O número de hidrogênios é o dobro mais 2 do número de carbonos. Tem 1 carbono, o dobro de 1 é 2, mais 2, 4. Então, 4 hidrogênios. Aqui no butano, tem 4 carbonos. O número de hidrogênio vai ser o dobro de 4, que é 8, mais 2, 10. Então, conferimos agora há pouco, realmente tem 10 aí. Então, se tiver um alcano com 50 carbonos, ia ficar muito complicado de você fazer uma contagem manual do número de hidrogênios. Então, pela fórmula geral, a gente sabe que se esse alcano tem 50 carbonos, ele vai ter então o dobro de 50, que é 100, mais 2, 102 hidrogênios, ok? Então essa é a fórmula geral
para você encontrar o número de hidrogênios de todo e qualquer alcano. Vamos ao segundo tipo de hidrocarboneto, que são os alcenos. O que são os alcenos? São hidrocarbonetos de cadeia aberta e com uma dupla ligação entre carbonos. Então todo e qualquer alceno vai ser insaturado, sempre vai ter uma insaturação. Só que essa insaturação é uma ligação dupla apenas. Então vai ter uma ligação dupla e as demais ligações vão ser simples. Um exemplo aqui de alceno é o chamado aqui but-1-eno. Essa numeração eu vou explicar no próximo vídeo como que a gente faz essa nomenclatura utilizando aqui essa numeração, tá? Só para você ter uma ideia aí, a gente precisa aqui nesse caso numerar os carbonos. E aí por que precisa numerar? Eu vou explicar isso aqui no próximo vídeo, para esse aqui não ficar muito longo, tá bom? Mas aqui a dupla ligação está no carbono 1, e aí por isso o nome desse composto vai ser but-1-eno. Então esse aqui é um exemplo de alceno. É um hidrocarboneto de cadeia aberta com uma dupla ligação. Então esse aqui é um exemplo de alceno. Qual é a fórmula geral dos alcenos? Para quando eu quiser saber o número de hidrogênios sem precisar fazer uma contagem manual. Como é que é a fórmula geral dos alcenos? A fórmula geral dos alcenos fala para a gente que o número de hidrogênios é sempre o dobro do número de carbonos. Então, como no caso aqui tem 4 carbonos, vai ter quantos hidrogênios? Vai ter o dobro. Se tem 4 carbonos, vai ter 8 hidrogênios. Vamos conferir manualmente para ver se tem 8 mesmo. Ó, tem 2 hidrogênios aqui, mais um 3, mais 2 5, mais 3 8. Tem 8 hidrogênios realmente, tá? Então todo e qualquer alceno vai ter o número de hidrogênio o dobro do número de carbonos. Se o alceno tiver 3 carbonos, ele vai ter 6 hidrogênios. No caso aqui é o propeno, tá? Se tiver, por exemplo, 5 carbonos, vai ter quantos hidrogênios? 10. Então sempre o número de hidrogênio é o dobro do número de carbonos para todo e qualquer alceno. Vamos ao terceiro tipo de hidrocarboneto, que são os alcinos. O que são os alcinos? São hidrocarbonetos de cadeia aberta e uma ligação tripla. Okay? É parecido com o alceno, a diferença aqui é que no alceno era uma ligação dupla, aqui no alcino é uma ligação tripla. Então um exemplo disso aqui é o propino. O propino vai ser classificado como alcino porque tem cadeia aberta e uma ligação tripla. Então esse aqui é um hidrocarboneto do tipo alcino. Então vamos entender aqui a nomenclatura. Como tem 3 carbonos, a gente usa o prefixo prop. Tem uma ligação tripla, a gente usa o infixo -in. E a letra O no final, porque é a letra que termina o nome de todo e qualquer hidrocarboneto. Como é que é a fórmula geral dos alcinos? Os alcinos, o número de hidrogênio sempre é o dobro do número de carbonos menos 2. Dobro menos 2, tá? Vamos testar aqui no propino. Tem quantos carbonos aqui no propino? 3. O número de hidrogênio vai ser o dobro de 3, que dá 6, menos 2, 4. Então o número de hidrogênio vai ser 4. Vamos conferir manualmente. Tem um hidrogênio aqui e mais 3 aqui. Então dá um total de 4 realmente. Então essa é a fórmula geral dos alcinos. O número de hidrogênio é sempre o dobro menos 2. Se o alcino tiver 2 carbonos, o número de hidrogênio vai ser o dobro, que é 4, menos 2, que vai dar 2. Então no caso aqui seria o etino, seria um alcino com 2 carbonos. Seria o etino aí o seu nome oficial, e o nome comercial dele é acetileno. Se esse alcino tiver 8 carbonos, ele vai ter quantos hidrogênios? Vai ser o dobro de 8, que é 16, menos 2, que dá 14. Então ele vai ter 14 hidrogênios nesse alcino. Próximo tipo de hidrocarboneto são os alcadienos. Alcadienos são hidrocarbonetos de cadeia aberta com 2 duplas ligações. Perceba a diferença aí dos alcenos para os alcadienos. Alcadienos tem 2 duplas, os alcenos tinham uma dupla ligação, tá? Um exemplo aqui de alcadieno. Novamente eu vou explicar essas regras de nomenclatura no próximo vídeo, tá? No caso aqui tem 2 duplas ligações, então a gente precisa fazer aqui a numeração e indicar a posição dessas 2 duplas. A primeira está no carbono 1, a segunda está no carbono 3, por isso que o nome fica dessa forma. Mas no próximo vídeo eu vou explicar isso com mais detalhes para você. Então esse aqui é o penta 1,3 dieno. Então perceba que esse aqui se encaixa na definição de alcadieno. O alcadieno sempre vai ter cadeia aberta e 2 duplas ligações. Então esse é um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio, do tipo alcadieno. A fórmula geral dos alcadienos é a mesma dos alcinos.
o número de hidrogênio sempre vai ser o dobro de carbonos menos 2. É a mesma dos alcínios, tá? Vamos conferir aqui. Aqui a gente tem um total de 5 carbonos. O número de hidrogênio vai ser o dobro de 5, que dá 10, menos 2, que dá 8. Vamos conferir manualmente. Temos 2 hidrogênios, mais um 3, mais um 4, mais um 5, mais 3, 8. Então tem 8 hidrogênios realmente. Se o alcadieno tiver 4 carbonos, ele vai ter quantos hidrogênios? Vai ser o dobro de 4, que é 8, menos 2, que vai dar 6. Então essa é a fórmula geral para os alcadienos. E aí é importante que você saiba que existem 3 tipos de alcadienos. Quais são os 3? Existe um alcadieno do tipo acumulado, que é quando as duas duplas ligações que sempre estão presentes nos alcadienos, sempre tem duas duplas, ok? Essas duas duplas, se elas estiverem no mesmo átomo de carbono, como nesse caso aqui, ó, é o mesmo átomo de carbono que está participando das duas duplas ligações. Então esse é um alcadieno do tipo acumulado, tá? É quando as duplas ligações estão acumuladas no mesmo átomo de carbono, vai ser acumulado. Quando é que é um conjugado? É um conjugado quando essas duplas ligações estão intercaladas com ligações simples, que é esse caso aqui, ó. Tem uma ligação dupla, uma simples, uma dupla, uma simples. Então nesse caso é um alcadieno conjugado, tá? Então conjugado ocorre essa alternância aí de dupla e simples ligações. E quando é que é um alcadieno do tipo isolado? Vai ser do tipo isolado quando não é nem acumulado, que é esse caso aqui, e quando não é conjugado também. Perceba que não tem aqui dupla simples, não. Aqui a dupla está numa extremidade e a outra dupla está na outra extremidade. Então elas estão bem distantes aí uma da outra. Nesse caso não é nem acumulado e nem conjugado. Aqui é um alcadieno do tipo isolado. Então no isolado as duplas ligações vão estar aí pelo menos 2 carbonos de distância. Vamos ao próximo tipo de hidrocarboneto, que são os ciclanos. Ciclanos são hidrocarbonetos de cadeia fechada e apenas ligações simples. Um exemplo aqui de ciclano é o ciclobutano. Ciclobutano recebe esse nome porque ele tem a cadeia fechada, então o nome dele começa com a palavra ciclo. É uma cadeia fechada com 4 carbonos, então vai ter o prefixo but. Tem apenas ligações simples, vai receber o infixo an e a letra O no final de hidrocarboneto. Então esse é o ciclobutano. Então o ciclobutano é um hidrocarboneto do tipo ciclano. Então ciclano é todo hidrocarboneto de cadeia fechada e apenas ligações simples. Como é a fórmula geral dos ciclanos? Na fórmula geral dos ciclanos a gente vai perceber que o número de hidrogênio é o dobro do número de carbonos. Mesma coisa que acontece lá nos alcenos. Vamos conferir aqui. Aqui no ciclobutano tem 4 carbonos. O número de hidrogênio vai ser o dobro de 4, que dá 8. Conferindo aqui, realmente temos 2, 4, 6, 8 hidrogênios, tá? Então o número de hidrogênio sempre é o dobro do número de carbonos, tanto nos alcenos quanto aqui nos ciclanos, tá? Se o ciclano tiver 3 carbonos, o número de hidrogênio vai ser o dobro de 3, que dá 6. E vamos confirmar isso aqui no ciclopropano. Ciclopropano, uma cadeia fechada com 3 carbonos e realmente tem 2, 4, 6 hidrogênios. Então essa é a fórmula geral dos ciclanos. E para finalizar, o último tipo de hidrocarboneto são os hidrocarbonetos aromáticos. E aí eu lembro você que eu falei num vídeo aqui chamado Classificação de cadeia carbônica parte 2. Eu falei em detalhes lá sobre as cadeias aromáticas. Falei dos tipos de cadeias aromáticas, vale a pena você conferir esse vídeo aí. Só recapitulando, cadeia aromática é aquela que apresenta ou essa representação, ou essa, ou essa. Temos essas 3 representações para os compostos aromáticos. Característica geral dos compostos aromáticos é que eles sempre vão ter cadeia fechada com 3 duplas ligações alternadas ou conjugadas. Então a gente sempre tem uma cadeia fechada com 6 carbonos com 3 duplas ligações alternadas aqui, ó, dupla simples e dupla simples. E aí pode ser escrita dessa forma, em que estão aparecendo os átomos de carbono, ou pode ser escrita dessa forma onde não aparece, estão ocultos os átomos de carbono. Eu já falei dessas representações aqui, tá? Segundo vídeo de química orgânica aqui no canal. Ou essa terceira representação aqui, tá? Então dessas 3 formas podem ser escritas ou representadas aí
as estruturas aromáticas. Então, esse aqui é o sexto tipo de hidrocarboneto, que são os hidrocarbonetos aromáticos. Aí eu lembro você novamente que nós falamos disso nessa aula aqui intitulada Classificação de Cadeia Carbônica, parte 2. Também vou deixar o link aí na descrição. Então o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha compreendido aí quais são os tipos de hidrocarbonetos, compreendido aí como é que a gente faz a identificação e diferenciação de cada um deles. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com os amigos, deixe um like aí para ajudar, inscreva-se no canal, siga-me nas redes sociais e ajude esse vídeo a chegar para mais pessoas que possam gostar ou precisar desse conteúdo. Então eu aguardo você aqui no próximo vídeo. Um abraço, fique com Deus e até a próxima.